Eu quero que você agora abra a sua Bíblia, porque nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje vem nos consolar, vem nos orientar, vem nos disciplinar, que a palavra de Deus venha nos dar força para a gente prosseguir no caminho da verdade. Amém? Pega a tua Bíblia então e abre na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, 2 Timóteo, no capítulo 4, encontra lá no Novo Testamento. Está antes de Hebreus. 2 Timóteo, no capítulo 4. Você que encontrou, já pode ficar de pé, os demais também, vamos ficar de pé. Só para fazer essa leitura. Capítulo 4. Verso 9 e verso 10. Eu vou ler na revista aí corrigida. A palavra de Deus diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Amém? Pode tomar o seu assento. Demas foi um homem que andou com Paulo na mesma fé. Mas agora a gente vê Paulo falando assim que ele foi desamparado por esse Demas. Eu quero que você abaixe a tua fronte. Eu queria fazer uma oração e pedir ao Senhor que Ele nos guie na sua palavra. Pai soberano, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai amado, que o Senhor opere nesta palavra, no coração de cada irmão que está aqui, Pai. Que o Senhor opere com esta palavra, meu Pai, em cada um desses corações, trazendo paz, trazendo, meu Pai, libertação de todo e qualquer pensamento mal, que aquilo que não venha edificar sua vida, venha cair por terra essa noite, Pai, em nome de Jesus, e que ele possa com essa palavra compreender, meu Pai, o que é ser cristão, o que é ser um cristão digno, meu Pai, de ser chamado teu filho, Pai, em nome de Jesus. E quem são aqueles, meu Pai, que infelizmente não são dignos de serem chamados assim, não são dignos, ó Pai, de serem declarados, meu Pai, servos teus. Pai, em nome de Jesus, esclarece a tua palavra, nos dando forças para prosseguir no chamado que nos foi feito um dia, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, opera aqui hoje a tua palavra de maneira que ela volte para o Senhor cheia, dando frutos, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Eu acredito que você já conheça pessoas, que já tenha conhecido pessoas na sua caminhada que hoje não andam mais com Deus. Acho que todos nós conhecemos alguém, ou mais de um, ou dois, ou até mais, de pessoas que iniciaram a caminhada com Cristo, mas em algum momento eles não perseveraram, deixaram de perseverar e acabaram voltando ao mundo. Se eu for fazer uma análise da igreja ao Deus eterno, nos seus quase 11 anos de vida, eu com certeza vou me lembrar de muita gente que já passou por nós, que já passou por aqui, que já sentou nesses bancos, que já louvou o Senhor conosco, que até pregou o evangelho no altar, que fez parte talvez do louvor, que talvez tenha sido consagrado a diácono, tenha sido um cooperador como foi Demas, né? Demas foi um cooperador do evangelho. Demas foi um cooperador da obra missionária que estava nas mãos do apóstolo Paulo. Mas um dia ele desamparou Paulo. E então, fazendo essa análise lá e trazendo para os nossos dias, nós vivemos dias exatamente iguais aos dias de Paulo, aos dias dos apóstolos. Interessante que nós já falamos isso aqui, acho que ontem, na escola teológica, né? E o próprio Salomão disse que não tem nada novo, aquilo que
um dia foi, volta a ser, né? Tudo se repete, infelizmente, é assim que acontece. A igreja, como Israel, também muitas vezes, ela se afasta de Deus, e quando ela se afasta de Deus, ela sofre duras penalizações por estarem longe do Senhor, longe do seu Deus Criador. E assim era Israel, quando ele se desviava de Deus, quando ele se afastava do Senhor, e ia a outros deuses, Israel sofria a destruição, a perseguição, o choro, a dor. Era assim que vivia Israel, quando se afastava de Deus. E nós vemos agora este homem Demas. Ele é mencionado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, por 3 vezes. E quem menciona 3 vezes o seu nome é o próprio apóstolo Paulo. Em Filemon, ele menciona Demas como cooperador. Envia-me o meu cooperador, Demas. Ele é um homem que está lado a lado com Paulo, assim como estava Barnabé, como estava Silas, assim como estava Timóteo. Era Demas também. Um homem conhecedor da verdade, um homem conhecedor da palavra, um homem que sabia o caminho da verdade e que por algum tempo andou nesse caminho. E aí depois ele é mencionado outra vez em Colossenses 4,14, e lá em Colossenses 4,14, apenas seu nome é mencionado. Ele não é citado como um cooperador, nem como alguém que o abandonou, mas ele é apenas lembrado. Seu nome é apenas lembrado na carta. Então, se você for fazer uma análise desses 2 textos, e depois for para 2 Timóteo 4,10, onde Paulo diz, Demas me desamparou, amando esse presente século, então em Colossenses, quando ele escreveu essa carta, ele já tinha dúvidas acerca do ministério de Demas. Ele já tinha dúvida se Demas era realmente um homem de Deus, se realmente ele era um homem que perseveraria na fé ao seu lado até o fim. Ele já tinha essa dúvida. E quando ele escreve a carta para Timóteo, ele tem a plena convicção de que Demas, infelizmente, não é um homem perseverante. Não é um homem que realmente seja digno de ser chamado filho de Deus. Eu queria intitular a mensagem dessa noite dessa forma: os que desistem não são mais dignos. Os que desistem não são mais dignos. Estou falando de um tipo de pessoas, não confunda. Não confunda com aquela pessoa que às vezes ainda não se encontrou, às vezes ainda está procurando e ficou um pouco aqui, mas hoje foi para outra igreja e depois está em outra, e quem sabe um dia ela se firma, porque alguns se firmam de verdade em algum ministério e começam a dar frutos. Eu estou falando de um tipo de pessoas que conheceu a verdade, que já sabe qual é a verdade, qual é o caminho que tem que andar, o que é que tem que fazer, e desiste. Desiste. Este aqui, ele é mencionado de uma maneira, surpreendente até, para aqueles que leram a carta. Demas abandonou Paulo. Eu acredito que quando Timóteo leu essa carta, ele disse, meu Deus, aquele servo de Deus, aquele homem de Deus, desamparou o apóstolo, amou o presente século. Quando ele diz desamparou, é no sentido de abandonou por completo. Quando Paulo está usando esse termo, essa palavra desamparou, no grego essa palavra significa que ele abandonou o ministério por completo. Ele não abandonou só o apóstolo Paulo, ele abandonou a obra de Deus, ele abandonou a igreja, ele abandonou a Bíblia Sagrada, ele abandonou a Deus, ele esqueceu-se de Deus. E aí então diz que ele passou a amar o presente século. Então, se ele ama o presente século, significa que agora ele está de novo debaixo do domínio de Satanás, porque a Bíblia também declara que o Deus deste século é o diabo. Então, se Demas passou a amar o presente século, ele passou a amar a Satanás. Ele passou a viver debaixo do domínio de Satanás. Entendeu? Portanto, esse não é mais digno. Esse não é mais digno. Ele não tem mais desejo de voltar para Deus. Ele não tem mais desejo de entrar de novo numa igreja. Ele não tem mais desejo de pegar uma Bíblia. Não. O mundo agora toma conta do seu coração e ele ama
as coisas terrenas. Ele ama viver agora lá fora na farra, na prostituição, na luxúria, nas bebedices, nas glutonarias. Ele ama agora viver em meio ao erro. Ele voltou ao lugar de onde um dia ele havia saído, através da fé em Jesus Cristo. Volto a frisar, estou falando de um tipo de pessoas que não volta mais para Deus. Que não volta mais para Deus. Não aquele que por algum momento foi enganado, caiu numa armadilha e acabou enfraquecido no mundo, que um dia Deus vai e resgata e traz de volta. Aleluia por esse. Mas eu falo de um que agora não quer mais, não pretende mais voltar, não gosta nem mais de ouvir falar em Deus, na palavra de Deus e em Jesus. E Demas era um desses. Ele era um desertor da fé. Amém? Em sua caminhada de um cristão verdadeiro, você vai ver muitas pessoas de maneira constante que fazem exatamente isso. Pior são aqueles que estão na igreja, parece crente, mas não é crente. Esses ainda são piores, porque eles estão enganando pessoas. Esses ainda são piores. Este daqui, infelizmente, ele se afasta de Deus e no final não é salvo. Então, constantemente, a gente vê pessoas que, na caminhada, pareciam realmente cristãos, pareciam pessoas realmente de Deus, e lá na frente você olha para a pessoa, você encontra a pessoa de novo, e você desacredita, você fala, não é possível, não pode ser. Como que uma pessoa como este homem, como esta mulher, pode ter voltado ao mundo? Como que uma pessoa como esta, que um dia foi alguém exemplar, talvez alguém em que você tenha se espelhado um dia, né? Porque infelizmente, pessoas às vezes que nós nos espelhamos nelas, num dia no passado, hoje estão totalmente longe de Deus. Daí o porquê, você deve olhar para Cristo. Jesus Cristo é o homem perfeito. Você tem que olhar para Jesus, somente para Jesus, porque Ele é perfeito. Ele veio como um ser humano, Ele foi 100% homem, sofreu as mesmas paixões que todo ser humano sofre nesta terra, as mesmas tentações, mas Ele não caiu, Ele não pecou, Ele permaneceu digno de ser chamado Filho de Deus, porque Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Amém? Então você tem que olhar para Ele. Você tem que olhar para Ele, porque quando a gente olha para estas pessoas, e para este tipo especificamente de Demas, isso pode desanimar o teu coração, isso pode impedir, trazer algum tipo de bloqueio da sua vida na igreja, pode bloquear o seu caminhar com Deus, pode impedir a sua vida de prosperar no Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para este ser. Não olhe para este ser, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Paulo foi um homem que olhou só para Jesus, foi um homem que olhou só para Jesus, e o perfil dele na Bíblia Sagrada mostra isso. Ele foi um homem que declarou, olha, o morrer para mim já é ganho, o viver é lucro. Eu não sei se eu quero já morrer para estar com Cristo, ou se eu devo querer ficar para ser útil ao meu Senhor ainda nessa terra em prol de outras vidas. Então, pela salvação de outros, eu vou preferir ficar nessa terra e fazer a vontade de Deus. Esse era Paulo. Esse era Paulo, um homem que olhava só para Jesus. Ele não olhava para o defeito dos outros, porque se ele olhasse para este, se ele atentasse o seu coração para o que fez este homem, Demas, certamente ele ia desanimar.
Se ele olhasse para outros dois, que chamavam Himeneu e Fileto, que eram outros dois homens também, firmes no Evangelho, que conheciam também a palavra de Deus, que trabalhavam na obra missionária com Paulo, que um dia eles simplesmente desertaram da verdadeira fé, apostataram-se da verdadeira fé e passaram a servir a outros deuses. Paulo certamente teria desistido de caminhar. Eu acredito que Paulo conheceu tanta gente no Evangelho que não permaneceu. Eu tenho certeza que Paulo conheceu homens e mulheres que a princípio eram pessoas de fé, eram pessoas que ele olhou e falou: nossa, aleluia, o reino de Deus vai crescer muito mais rápido do que eu imagino com essas pessoas, e adiante ele se decepcionou com todos eles. Mas isso não foi suficiente para fazer com que Paulo desistisse de permanecer no caminho, porque Paulo tinha a sua vida totalmente em Jesus Cristo. Ele não olhava para o homem, ele não olhava para defeito de ninguém, ele olhava para o autor e o consumador de sua fé, Jesus Cristo. Entendeu? Eu queria ir em Lucas para te mostrar esse tipo de pessoas, numa parábola que Jesus contou, Lucas 8:13. Abre comigo em Lucas 8. No versículo 13. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Jesus conta uma parábola que é intitulada a parábola do semeador. E eu vou pegar do verso 5 e diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por 1. E aí no verso 13, ele está dando a interpretação da parábola para os discípulos. Ele diz: olha, vocês podem saber o que significa, porque a vocês é dado o conhecer do reino de Deus. E lá, ele diz, vamos pegar do verso 11, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não se salvem crendo. E aqui vem esse tipo de pessoas como Demas. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. É aqui que se encaixa Demas. Ele era um homem que recebeu a palavra com alegria. Mas como não era enraizado nela, o que aconteceu? Ele creu por algum tempo, depois veio as tentações, ele não resistiu às tentações e se deixou levar por elas. Entendeu? Muitos cristãos, muitas pessoas chamados cristãos, vêm para a igreja, recebem Jesus como seu Salvador, creem, se alegram, começam a cultuar, começam a vir constantemente na igreja, e depois de um tempo, eles começam a fracassar. Depois de um tempo, eles começam a vir uma vez a cada 6 meses. E chega o tempo em que eles não aparecem mais. Estes são aqueles classificados como Demas. Não são dignos. Não são dignos, porque desistem. Se deixam levar pelas tentações mundanas, pelas tentações de Satanás. Não são dignos de serem chamados filhos de Deus. Não vão herdar o reino de Deus, porque desistem. Desistem. Em algum momento, muitos desses, eles falam: imagina, quando eu estava vivendo a minha vida sem Cristo,
Eu comia bem, eu comia melhor, eu me vestia melhor, eu tinha dinheiro para sair a todo momento, eu tinha muitos amigos, e agora na igreja, eu ando sem dinheiro, eu não como do melhor. Tudo um engano que o diabo traz no coração. Tudo isso é engano que o diabo traz. E aí então ele olha lá fora e começa a sentir desejo outra vez de voltar àquela vida onde ele acha que era feliz. E aí ele desiste de Deus. Aí ele desiste de caminhar. E quando ele desiste, ele não é mais digno. Ele não é mais digno. Como diz um Provérbios que está mencionado numa das cartas de João, o cão voltou ao seu próprio vômito. Né? Ele voltou ao seu próprio vômito. A Bíblia diz: não ame o mundo. Não ame o mundo. Nem as coisas que no mundo há. Pois quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. O amor de Deus não está nele. Deus está chamando você, cristão, a perseverar nas suas lutas. Deus está chamando você a continuar com seus olhos fitos em Jesus Cristo, na sua palavra. Deus está chamando você a enfrentar esse desafio de perseverar em meio às lutas e tribulações da vida, louvando e exaltando a Cristo Jesus, que é o teu Senhor, que é o teu Salvador. Pois aquele que quer vir após mim, ele disse o quê? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua própria cruz e siga-me. Este é digno de ser chamado Filho de Deus. Aquele que renuncia a si mesmo, não só um dia, mas durante toda a sua vida. Este que entende que aquele que encontrou a sua vida em Jesus, perdê-la-á por amor a Jesus. Vai perder. Encontrou a sua vida em Jesus e vai perder ela no mundo por amor a Jesus, porque a verdadeira vida que Deus te dá está escondida em Jesus. E para você gozar dessa vida em Jesus, você precisa morrer para o mundo. Você precisa morrer para as coisas terrenas. Você precisa morrer para os seus próprios desejos. Você precisa morrer para os seus achismos. Você precisa morrer para tudo aquilo que você julga. Você precisa morrer para o mundo e viver para Deus. Entendeu? Característica de um verdadeiro cristão, dentro dessa mensagem, um homem que se caracteriza como um verdadeiro cristão, Pedro é um desses homens. Pedro é um deles. Porque em João, no capítulo 6 e no verso 68, ele responde para Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Essa é a característica forte de um cristão. Sol ou chuva, frio ou calor, fome, sede, bonança ou não, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu vou andar com o Senhor, mesmo se eu ficar sem nada neste mundo. Eu vou permanecer com Jesus. Entendeu? O próprio Jesus perguntou: e vocês? Porque muitos haviam abandonado. Antes de Demas abandonar Paulo, muitos já haviam abandonado Jesus tempos atrás. Porque Jesus pregou um discurso duro, uma palavra dura, e eles não quiseram compreender aquela palavra e deram as costas e abandonaram Jesus por completo. E então ele chega para Pedro e pergunta para Pedro, que está ali como porta-voz, né, dos demais, como representante dos demais que ficaram, os outros 10. Pedro, e vocês? Não vão embora também? Não vão me abandonar também? Não vão me desamparar também e voltar para o mundo? Ele falou: Senhor, para onde é que nós vamos, se nós só encontramos a vida eterna em Ti? Para onde é que nós vamos, se só no Senhor Jesus nós encontramos a vida eterna?
É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, vale a pena suportar as aflições deste mundo para ter a vida eterna. Vale a pena renunciar ao meu próprio ser para ter a vida eterna. Vale a pena. Porque nós estamos falando de vida eterna. Vida sem fim. Sem fim. Demas desistiu dessa vida. Demas desistiu. Ele abandonou o evangelho por completo. Talvez Demas tenha se decepcionado com a graça. Talvez Demas tenha se decepcionado com algum líder. Talvez Demas tenha se decepcionado com alguns outros cristãos e deixou isso tomar o seu coração. Talvez ele olhou para homens e deixou essas coisas tomarem o seu coração e então pensou: não vale a pena prosseguir, e abandonou o evangelho. Que você não seja um Demas nos dias atuais. Longe de você ser um Demas nos dias atuais. Que você seja um Pedro, que você seja um Paulo, que você seja um Tiago, que você seja alguém que suporta as aflições por amor a Jesus Cristo, porque a recompensa é a vida eterna. Amém? Aleluia, Jesus. Outra coisa que você precisa entender, em Mateus do capítulo 11, no versículo 12, Jesus diz que desde os dias de João Batista até agora, se faz violência, força, para entrar no reino dos céus. Ele disse assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Você sabe o que isso significa? É que nós só vamos entrar no reino de Deus se usarmos de força. Por que você acha que Deus disse para tantos no passado: esforça-te, faça força, se esforce, tenha ânimo, e você vai herdar a terra? Porque nós também temos que lutar para entrar no reino de Deus. Nós também temos que lutar. Só que a nossa luta não é contra homens. A nossa luta não é contra outros seres humanos. A nossa luta é espiritual. É uma luta travada aqui dentro. É uma luta travada dentro de nós. É como Paulo declarou, ele sabia o que era isso. Ele falou, em um certo momento ele não conseguia dominar. Houve um certo momento na vida dele que ele não conseguia controlar isso. Ele dizia: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu tanto quero fazer, isso eu não consigo fazer. É a luta travada e diária na vida de um crente, na vida de um cristão, porque nós somos chamados por Deus a sermos luz, somos chamados por Deus a sermos bons, a sermos praticantes das boas obras, mas em determinados momentos do nosso dia, momentos da nossa vida, nós não conseguimos praticar as boas obras. Pelo contrário, nós deixamos que o nosso coração receba o ódio e transmita o ódio. Nós deixamos que o nosso coração fique invejoso, inveje uma outra pessoa. É a luta travada. Nessa luta, muitas vezes, a carne, ela treme de desejo de ir lá fora, de compartilhar com o mundo, de estar lá, né, envolvido com ele, nas suas concupiscências. Esse é o desejo da nossa carne em muitos momentos da vida. E aí nós temos que usar de força, para não cair de novo na armadilha das trevas. Nós vamos nos apoderar do reino de Deus assim, lutando para não voltar ao mundo, lutando para não deixar que a nossa carne tome conta de novo da gente. Se você é um cristão, filho de Deus, o teu coração sente que é assim que tem que ser. O teu coração aceita que você vai ter que lutar mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa ouvir as palavras da verdade sempre. Porque o mundo está cheio de artimanhas sendo usadas por falsários, por farsantes, pregando que você pode viver de qualquer jeito, você já é salvo.
Pregando que você pode viver uma vida totalmente do jeito que você achar melhor, que você é salvo. Importa que você venha à igreja de vez em quando, importa que você ouça a palavra, faça uma oração ou outra, importa que você faça isso e depois viva a sua vida. Não, pelo contrário. Se você viver a tua vida do jeito que você quer, você será Demas. Você vai ser Demas. Em algum momento, se você viver assim, você vai abandonar por completo o Evangelho. Não vai sobrar nada no teu coração de Deus. E aí você não consegue mais voltar para Jesus. Então você não será mais digno de ser chamado filho de Deus. Longe de você isso. Longe do teu coração. Se deixar levar de novo pelos pensamentos da sua própria carne. Esforça-te, anime-se no Senhor, renova a tua mente em Cristo todos os dias, renova a tua mente na palavra de Deus todos os dias, se apega nesta palavra, e viva esta palavra, e você vai ser forte, e vai vencer essa guerra. Só os corajosos podem vencer essa guerra, só os corajosos, aqueles que aceitam o desafio, de viver como Pedro viveu. Só Jesus tem para mim a vida eterna. É Jesus a quem eu vou seguir. Custe o que custar, passe o que passar. É Jesus a quem eu vou seguir. É para Jesus que eu vou olhar e não mais para o homem. Amém? Glória a Deus. Em Lucas 9, no verso 62, Lucas 9, no verso 62. Aleluia. É interessante que o texto inteiro vai falar acerca daqueles que seguem a Jesus. Eu acho que eu vou ler o texto todo. De 57, do verso 57 ao verso 62. Fala acerca daqueles que seguem a Jesus. Diz assim: aconteceu que indo ele, no versículo 57, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, vou seguir-te para onde quer que fores. Digamos que isso está no coração de todos nós. No fervor da nossa fé, naquele momento fervoroso do culto, muitos dizem: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que tu fores, aonde quer que tu me mandes ir, eu vou. No calor do Evangelho, daquele momento de emoção, muitos dizem isso. E Jesus diz o seguinte: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse isso para pensar bem. É isso mesmo que você vai fazer? Me seguir aonde eu for? Mesmo sabendo que eu não tenho onde reclinar a cabeça? Você vai me seguir? E aí o outro vai e diz, né? E disse a outro, Jesus disse: segue-me. Ele deu a resposta para esse: você quer me seguir mesmo? Porque para me seguir é desse jeito. Aí ele vai, olha para um outro e diz assim: segue-me. E aí então ele responde: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus responde: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Estamos aptos a isso? O que quer dizer a expressão, deixa eu primeiro enterrar meu pai? Senhor, deixa primeiro eu viver a minha vida, quando os meus pais morrerem, quando os meus pais forem sepultados, quando eu sepultar os meus pais, aí então eu venho e vou seguir-te. E então Jesus diz: não, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, você vai e anuncia o reino de Deus. Renuncia a você mesmo, renuncia a sua vida, renuncia a sua zona de conforto, a sua área de... sai dela, sai dessa área de conforto e vai anunciar o meu reino, o reino de Deus, se você quer me seguir. Entendeu a condição? Entendeu essa condição? E depois,
Diz ainda no 61, disse também outro. Aí um outro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Entendeu? Você vai seguir Jesus. Você declarou: Senhor, eu sou teu, tu és meu. Eu vou andar, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu quero fazer a tua vontade. Mas você deixa o arado e vai lá de novo resolver a tua vida. Não, eu tenho outras coisas agora. É que nem aqui. Entristece o coração uma pessoa ficar no meu pé porque quer ser obreiro, quer servir a Deus aqui. E aí eu então vou falar: então vou separar você, obreiro. Separa o obreiro some da igreja. Onde você está? Eu estou trabalhando. Mas você não vai ser, eu quero servir a Deus, mas eu preciso primeiro resolver a minha vida lá fora. Depois eu venho servir a Deus. Não serve para o reino de Deus. Não serve para servir a Deus. Não serve para andar na cola de Jesus, não serve. Porque quem quer andar na cola de Jesus, precisa priorizar o reino de Deus. Precisa priorizar uma vida com Deus. Então ele tem que se desligar das coisas terrenas. Ele não vai largar o trabalho, ele não vai abandonar a esposa e filhos. Não é isso que Jesus está dizendo, mas ele deve priorizar o reino de Deus. Ele deve priorizar. Recebi uma oportunidade de ganhar um pouco mais, então, mas isso vai gerar horas mais de trabalho. Não está apto para herdar o reino de Deus, porque não aprendeu a viver com o que Deus dá. Não aprendeu a viver com aquilo que Deus tem dado. Entende? Aquele que quer seguir a Jesus tem que aceitar ser sustentado por Jesus da maneira que Deus manda, tem que aceitar e entender que é o suficiente. Porque se ele quiser viver a vida dele lá fora, então ele tem que deixar de seguir a Jesus. Porque nesse mundo nós não podemos servir a Jesus e a Mamon. Nós não podemos servir a Deus e o dinheiro. Entendeu? Ou você serve a Jesus, ou você serve a tua carne. Uma escolha. Uma escolha. É isso que Jesus está falando para mim e para você hoje. Eu abandonei o meu trabalho fazem pelo menos 8 anos. 8 anos. Faz 8 anos que eu não tenho um trabalho registrado. Faz 8 anos que eu não saio para batalhar o pão lá fora. Faz 8 anos que eu desisti. Faz 8 anos que eu entendi que o Senhor queria que eu o seguisse, e então eu disse: eu vou te seguir, Senhor. Eu vou andar onde quer que o Senhor mande eu andar. Eu vou fazer o que o Senhor mandar eu fazer. E eu abandonei o meu emprego. E eu estou de pé, bem alimentado, servido pelos anjos. Deus tem sustentado a minha família, cuidado da minha família. E eu tenho me dedicado 90% do meu tempo para a obra de Deus. Entendeu? Esse é o meu chamado, especificamente o meu. Você tem um chamado. E o chamado para todos nós é andarmos com Jesus, é seguirmos a Jesus, é fazer a vontade dele. E para isso acontecer, você tem que priorizar o reino dele. Você tem que priorizar viver pela fé em Jesus. Amém. Mas tem pessoas que abandonam a igreja, porque precisam fazer faculdade, porque precisam trabalhar, fazer faculdade, e nas horas vagas descansar, ou passear, ou visitar alguém, e a igreja fica abandonada, ele não vem mais se alimentar da palavra. Não adianta dizer que este lê a palavra em casa, não adianta dizer que é homem de oração, porque não é homem de oração. Não dá para ser homem de oração se não estivermos ligados ao corpo, não dá para ser um homem que medita na palavra se não estivermos ligados ao corpo. Nós precisamos ser alimentados no corpo, para poder mantermos uma vida sadia na presença de Deus lá fora. Então nós somos chamados a priorizar o reino de Deus.
Nós temos que em algum momento lembrar, cair a ficha em algum momento, os céus e a terra vão passar já já. Vão deixar de existir. Para onde iremos depois dela? Qual foi a escolha que nós fizemos? Se eu decidir seguir Jesus, eu tenho que deixar Ele me guiar. Eu tenho que deixar Ele me guiar. Para que eu esteja no centro da sua vontade. Ele vai suprir as minhas necessidades. Amém? É confronto. É uma vida com confronto. As nossas vontades serão confrontadas todos os dias. Com a vontade de Deus. E você é que vai entender. A quem você vai servir? As suas vontades ou a vontade de Deus? Ah, Jesus, nos ajuda. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Entendeu? Se alguém vai seguir Jesus, precisa abrir mão de si mesmo. Precisa abrir mão de si mesmo. E deixar que o Espírito Santo lhe dirija. Lhe dirija pelos passos de Jesus. É uma palavra para você refletir. É uma palavra para você ir para casa agora. E antes de dormir, no seu quarto, ajoelhar. Pôr a Bíblia ao lado, abri-la. E orar. E falar com Deus. Senhor, o que eu ouvi na igreja hoje foi muito sério. Foi muito sério. Eu preciso que o Senhor confirme isso. Eu preciso que o Senhor fale mais fundo ao meu coração. Se é o que tu queres de mim também. Para eu poder prosseguir. Eu não quero fazer a minha vontade, Senhor. Eu não quero servir ao Senhor da maneira que eu acho melhor. Porque nós temos essa mania de servir a Deus da maneira que nós achamos que dá, da maneira que nós achamos melhor. Não. Nós somos chamados a servir a Deus da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. Se assim o fizermos, a nós está reservado a coroa da vida. Somos dignos de recebermos essa coroa. Somos dignos de ouvir o nosso nome ser chamado naquele dia, para entrarmos para o gozo da vida eterna. Coloca isso no teu coração. Quem eu sou? Eu sou o Pedro? Ou eu sou o Demas? Eu sou alguém que serve ao Senhor a ponto de morrer por ti? Ou sou alguém que se alegra com a palavra e que crê por algum tempo e já está trocando a palavra pelo mundo outra vez? Pedro ou Demas? Paulo ou Demas? Timóteo ou Demas? Quem sou eu? Duas alternativas ou uma escolha? Não dá para andar nas duas. Não dá para escolher as duas. É que nem uma prova. Você só tem uma alternativa. Ela é dissertativa, você tem que acertar. Tem lá A, B, C, D. Qual é a resposta? Você não pode escolher duas. Se você escolher duas, você está sendo reprovado. Demas ou Jesus? A quem eu vou me assemelhar? Eu me assemelharei a Jesus Cristo. Custe o que custar. Porque minha vida nessa terra é breve. E é aqui que eu preciso fazer a escolha certa, porque depois desta vida breve, vem a eternidade. Qual será? A eternidade com Deus ou sem Deus? A eternidade sem Deus é tormento eterno. A eternidade com Deus é uma vida nova, sem dor, sem lágrimas, sem choro, sem mal. A paz reinará, a alegria vai reinar, a saúde vai reinar.
Escolhe hoje. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria fazer uma oração, pode ficar sentado mesmo. E nessa oração você tem a oportunidade de falar você com Deus. Eu quero orar pela tua vida para que Deus te fortaleça e você possa sair daqui totalmente decidido a continuar a caminhada com Jesus. Fale com Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, Pai, depois desta palavra, depois desta mensagem, nós somos confrontados, nós somos chamados a uma reflexão, chamados a fazer uma autoanálise de nós mesmos, para saber a quem nós estamos nos assemelhando. Se porventura, Senhor, estivermos nos assemelhando a Demas, livra-nos deste caminho mau. Agora, Senhor, que o meu coração agora, Senhor, seja tomado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero andar na Tua presença, eu quero me assemelhar a Jesus Cristo, me assemelhar aos grandes homens do Senhor, que serviram ao Senhor, morrendo pelo Evangelho, Pai. Oh, Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a caminharmos no caminho da verdade. Ele é estreito, muito estreito. A porta que entraremos para a eternidade é estreita. Disse o Senhor Jesus que são poucos os que encontram esta porta, e poucos são os que entram por ela, Senhor. A quem me assemelharei? A Demas ou a Jesus? Se a Jesus, eu encontrarei esta porta e passarei por ela. Se a Demas, estou bem longe dela, e a porta que está diante de mim é a larga que conduz à perdição. Escolha eu hoje, Senhor, e eu escolho a Jesus, a andar pelo caminho da verdade, disposto a renunciar o meu eu, disposto a renunciar os meus sonhos para abraçar os teus sonhos, Pai, para que se cumpram em mim a tua vontade, o teu querer, para que eu seja um instrumento da verdade, para que eu seja um instrumento de condução a outros, meu Pai, para conhecerem a Jesus, que eu seja usado, meu Pai, como um vaso de honra na tua casa, para que eu seja cheio do teu Espírito, e naquele grande dia, eu ouça também o meu nome, eu e meus irmãos, para entrar por esta porta, e viver a eternidade que nos está preparada, antes da fundação do mundo, aonde foi feita a escolha, aonde o Senhor nos escolheu. Somos nós, Senhor, eu sei que somos escolhidos, e todo escolhido vai lutar, todo escolhido vai lutar, vai guerrear, vai entrar nesse reino à força, sem deixar que a sua carne se sobressaia outra vez. Ajuda-nos, Pai, em o nome de Jesus, e seremos mais que vencedores.